Hoje vamos falar sobre um dos temas mais intrigantes da Bíblia: quem foi a esposa de Caim? E vamos explorar também as filhas esquecidas de Adão e Eva, personagens que não são tão discutidas, mas que têm um papel importante na história bíblica. Fique até o final, porque tenho certeza que você vai sair com uma visão bem mais clara sobre esse assunto. O mistério da esposa de Caim. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, é um dos personagens mais polêmicos do Gênesis. Após matar seu irmão Abel, Deus o envia para a terra de Nod, onde ele constrói uma cidade e tem filhos com sua esposa. Mas a grande questão é, de onde veio essa esposa? Afinal, até esse momento, a Bíblia só menciona Adão, Eva, Caim e Abel. A esposa de Caim é uma figura enigmática e não identificada na Bíblia. O texto bíblico não menciona diretamente o nome dela nem explica sua origem de maneira clara. No entanto, algumas deduções podem ser feitas com base nos poucos detalhes fornecidos. Vamos explorar tudo o que sabemos sobre ela e as possíveis interpretações. Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. No capítulo 4 de Gênesis, versículos 16 e 17, vemos que Caim se estabelece em Nod e que ele tem uma esposa, com quem gera filhos. Mas o texto não menciona o nome dela, nem como ela apareceu. Será que há uma resposta clara para isso? Muitos estudiosos acreditam que Caim se casou com uma irmã ou sobrinha, uma das filhas ou netas de Adão e Eva. Isso parece estranho para nós hoje, mas naquela época, a população da Terra ainda era muito pequena. Como Adão e Eva são descritos como os primeiros seres humanos, todas as gerações subsequentes teriam vindo deles, o que significa que casamentos entre parentes próximos eram inevitáveis nos primeiros estágios da humanidade. Esse tipo de união não seria considerado pecado naquela época, pois a humanidade ainda estava em seus primórdios. Mais tarde, na lei mosaica, Deus proibiria casamentos entre parentes tão próximos, mas no início, era a única forma de a população crescer. Nos primórdios da terra bíblica, a humanidade era composta por poucas pessoas, e a consanguinidade era uma prática quase inevitável nos primeiros séculos após a criação, conforme descrito na Bíblia. O relato do Gênesis fala da criação de Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, e dos seus filhos, Caim, Abel e Sete. Como a população da Terra ainda era pequena, os casamentos entre irmãos e parentes próximos eram necessários para a continuidade da espécie. Isso explica como os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram, embora a Bíblia não detalhe explicitamente com quem Caim, Abel ou Sete se casaram. Contexto histórico dos casamentos entre parentes. Nos primeiros tempos da humanidade, a necessidade de preservar a linhagem humana e a falta de uma população maior fizeram com que casamentos entre irmãos, primos e outros parentes fossem comuns. A compreensão moderna sobre as consequências genéticas do casamento entre parentes próximos não estava presente naqueles tempos, e a Bíblia descreve essas uniões sem qualquer condenação inicial. Além disso, a longevidade dos primeiros seres humanos, como Adão, que viveu 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5, e os outros patriarcas que também viveram por séculos, permitia uma estrutura familiar mais ampla e duradoura. No entanto, conforme o tempo passava e a população crescia, a necessidade desses tipos de casamento diminuiu. A proibição no livro de Levítico. Com o passar do tempo, quando o povo hebreu se organizou como nação e recebeu as leis mosaicas, Deus estabeleceu uma proibição clara sobre o casamento entre parentes próximos, como está registrado no livro de Levítico, capítulo 18. Essa legislação fazia parte de um conjunto de leis que visavam preservar a santidade do povo de Israel, tanto moral quanto fisicamente. A proibição de casamentos entre parentes próximos tinha várias razões. 1. Prevenção de problemas genéticos. Com o avanço das gerações, a repetição de casamentos entre parentes próximos poderia aumentar a probabilidade de doenças hereditárias e defeitos genéticos. Embora isso não fosse completamente compreendido na época, essa proibição ajudava a proteger a saúde do povo. 2. Santidade e distinção do povo de Israel. Deus estabeleceu leis específicas para que o povo de Israel fosse santo e se distinguisse das outras nações ao redor.
As nações pagãs vizinhas praticavam casamentos incestuosos e outras formas de união condenadas por Deus. Portanto, as leis de Levítico serviam para preservar a identidade moral e religiosa dos israelitas, separando-os dessas práticas. 3. Ordem moral e social. O casamento entre parentes muito próximos, como irmãos ou pais e filhos, poderia gerar tensões sociais e morais, desestruturando a unidade familiar. O objetivo da lei era preservar a estrutura familiar, base fundamental da sociedade israelita. Reflexo da ordem criacional. Em Levítico 18, Deus estabelece limites claros quanto às relações familiares, reforçando a ideia de que o casamento deveria ser uma união que refletisse a ordem estabelecida na criação, com o propósito de multiplicação e santidade. Relações incestuosas, além de quebrarem a ordem natural, violavam o princípio de pureza e harmonia na família. Nos primórdios da humanidade, o casamento entre parentes próximos foi uma prática aceitável e necessária para a propagação da raça humana. No entanto, à medida que a população cresceu e novas leis foram reveladas, Deus proibiu essa prática em Levítico, protegendo o povo de Israel tanto física quanto moralmente. Essa proibição não apenas evitava problemas genéticos, mas também distinguia Israel das nações pagãs e preservava a estrutura social e familiar que era fundamental para o cumprimento do plano divino. As filhas esquecidas de Adão e Eva. E isso nos leva a outra questão interessante. Quem eram essas filhas de Adão e Eva? A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, mas a maioria das pessoas só lembra de Caim, Abel e Sete. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 4, lemos que Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete e teve filhos e filhas. Embora a Bíblia não mencione os nomes dessas filhas, sabemos que elas existiram. Então, por que elas são esquecidas? Um dos motivos é o foco narrativo da Bíblia. Os textos bíblicos frequentemente destacam os filhos homens, especialmente aqueles que desempenham papéis centrais no plano de Deus, como Sete, que é o ancestral de Noé. Isso, porém, não significa que as mulheres não eram importantes, apenas que a narrativa não as detalha da mesma forma. Uma teoria: as filhas de Adão e Eva eram importantes na expansão da humanidade. As filhas de Adão e Eva são um tema intrigante porque, embora a Bíblia mencione que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, elas não são detalhadas ou nomeadas nos textos bíblicos. A maioria das narrativas foca em Caim, Abel e Sete. Mas em Gênesis capítulo 5, verso 4, lemos o seguinte: E os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Na sociedade patriarcal do Antigo Oriente Próximo, a genealogia e os relatos bíblicos eram, em grande parte, focados nas linhas masculinas. Isso é especialmente verdade nos textos antigos, onde os homens eram normalmente mencionados como chefes de clãs, pais de nações e líderes espirituais. Por isso, muitos dos filhos homens de Adão são citados, enquanto as filhas não são detalhadas. Para que a humanidade se multiplicasse, era necessário que houvesse filhas, além dos filhos mencionados, com as quais os descendentes de Adão pudessem se casar. A esposa de Caim provavelmente foi uma dessas irmãs, e o mesmo vale para Sete e seus descendentes. Naquela época, o casamento entre parentes próximos era uma necessidade, dada a pequena população inicial da humanidade. As proibições contra tais casamentos só vieram mais tarde, com a entrega das leis mosaicas no livro de Levítico, capítulo 18. Embora a Bíblia não entre em detalhes sobre suas vidas, essas filhas desempenharam um papel crucial na expansão da população humana. Como não havia outras pessoas no mundo segundo o relato bíblico, elas seriam responsáveis por se casar com seus irmãos ou sobrinhos para gerar a próxima geração. Isso mostra que, mesmo sem serem nomeadas, essas filhas tiveram uma importância vital para o crescimento da civilização. Motivos para o silêncio bíblico. Há algumas razões para a omissão de informações detalhadas sobre as filhas de Adão e Eva. Foco genealógico masculino. Na cultura hebraica, a linhagem e herança eram passadas principalmente pelos homens, e os relatos bíblicos tendem a concentrar-se em figuras masculinas que desempenham papéis centrais nos eventos divinos. Narrativa teológica. A história bíblica não é uma narrativa histórica completa de todos os eventos e pessoas, mas uma história focada no plano divino de redenção. Por isso, alguns personagens menos diretamente ligados à narrativa central acabam sendo omitidos ou não detalhados. Tradições extra-bíblicas.
Existem algumas tradições e textos fora da Bíblia que tentam preencher essas lacunas, como o livro dos Jubileus, um texto apócrifo que menciona nomes de algumas filhas de Adão e Eva. Segundo Jubileus capítulo 4, verso 1, a primeira esposa de Caim seria sua irmã chamada Ava. Outro nome que surge é Azura, que seria esposa de Sete. Essas fontes, no entanto, não são canônicas e não são amplamente aceitas como parte das escrituras oficiais. Possíveis reflexões simbólicas. Em algumas interpretações simbólicas, a falta de detalhes sobre as filhas pode refletir a centralidade do pecado de Caim e a redenção trazida pela linhagem de Sete. A narrativa concentra-se nesses elementos-chave para conduzir a história da queda e eventual redenção da humanidade. Assim, o fato de as filhas não serem mencionadas detalhadamente pode ser uma escolha narrativa que mantém o foco na linha que conduz à chegada de Noé e depois de Abraão. A vida longa de Adão e Eva. Outro ponto interessante é que, de acordo com a Bíblia, Adão viveu por 930 anos, Gênesis capítulo 5, verso 5. E durante esse tempo ele gerou muitos filhos e filhas. A longevidade dos primeiros seres humanos permitiu que várias gerações se sobrepusessem, o que ajudaria a humanidade a crescer rapidamente. Portanto, podemos inferir que o número de filhas e filhos de Adão e Eva era muito maior do que apenas Caim, Abel e Sete, e que suas filhas desempenharam um papel fundamental na propagação da humanidade. Essas filhas esquecidas representam um elo importante na história da humanidade segundo a narrativa bíblica, apesar de não serem detalhadamente nomeadas. São essenciais para o desenvolvimento da raça humana, especialmente nas primeiras gerações após a criação. Essas filhas tiveram um papel fundamental na multiplicação da humanidade, sendo as mães das futuras gerações. Elas não são nomeadas, mas foram parte essencial da construção da família humana. Esses pontos nos levam a uma questão muito importante. Como devemos interpretar essas passagens da Bíblia? Algumas pessoas tentam explicar essas histórias de maneira literal, enquanto outras preferem vê-las como símbolos. Em ambos os casos, o importante é reconhecer o valor dessas narrativas na nossa compreensão da humanidade e do relacionamento com Deus. É interessante observar que, mesmo com poucas informações sobre a esposa de Caim e as filhas de Adão e Eva, essas personagens nos ajudam a entender como a Bíblia descreve o início da civilização humana. Elas fazem parte de um grande plano que, eventualmente, leva a história de Noé, depois, a Abraão, o pai de muitas nações. E aí, o que você achou desse tema? Sabia que a esposa de Caim e as filhas de Adão e Eva têm esse papel tão intrigante na história bíblica? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre curiosidades e fatos da Bíblia. E não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Estou ansioso para ouvir o que você pensa sobre o assunto. Até o próximo vídeo!